Gerhard Gerd Müller é um ex-futebolista alemão. É amplamente considerado o maior centroavante da história do futebol europeu, e um dos maiores do futebol mundial. Seu diferencial era a sua explosão e velocidade de movimentos em pequenos espaços e seu chute potente e preciso. A imprensa alemã gostava de chamá-lo de cowboy por ser rápido no gatilho e absolutamente certeiro. Sua humilde explicação era a de que nunca procurava ângulos ou efeitos plásticos, só tentava colocar a bola rente ao chão, pois é mais difícil para o goleiro a bola rasteira do que a alta. Suas rápidas mudanças de lado em espaços curtos faziam os adversários caírem. Em seus anos de glória, soube usar seu baixo centro de gravidade de forma sobrenatural. Com essas características, tornou-se de longe o maior artilheiro da seleção alemã, contabilizando seus jogos pela então Alemanha Ocidental, com incríveis 68 gols em 62 partidas, uma média quase insuperável de 1,1 gols por jogo. Supera até a média de Ferenc Puskás, que fizera 83 gols em 84 jogos pela Hungria. Nas 12 partidas de alto nível que fez, 4 finais de Copa dos Campeões da UEFA, uma delas como desempate, 8 jogos decisivos em Copas do Mundo e Eurocopas, marcou 13. Artilheiro da Copa do Mundo de 70 com 10 gols, foi por muito tempo o maior artilheiro das Copas, com 14, somado aos 4 gols que fizera na de 74, quando foi campeão, até ser superado com o 15º gol do brasileiro Ronaldo na de 2006 e o 16º de Miroslav Klose em 2014, marcado no histórico jogo do Mineirão, onde a Alemanha superou o Brasil por 7-1. É também o terceiro que mais marcou em uma única Copa, atrás do francês Just Fontaine, 13 gols em 58, e do húngaro Sádor Kocsis, 11 em 54. É também o maior artilheiro do campeonato alemão, do qual foi campeão 4 vezes, em uma única edição, 40 gols em 72, na quantidade de vezes, 7, e no número total, 365 em 427 jogos. Começou no Nordlingen, após desistir do sonho inicial de ser tecelão. Em sua primeira temporada, já demonstrando a incrível artilharia que lhe caracterizaria, marcou 51 gols em 31 partidas não oficiais e foi campeão da terceira divisão alemã. Ao todo, o clube marcara 204 gols não oficiais, sendo 180 dele, então com 17 anos. Acabou contratado por uma equipe da Bavária, de porte relativamente maior, mas também pequena, o Bayern Munique, que estava na segunda. Com o Bayern, não foi diferente, marcou 43 vezes em 37 partidas e também conseguiu o acesso de seu novo clube, que finalmente estrearia na recém-criada divisão de elite do campeonato alemão, a Bundesliga. O Bayern começava sua transição de sair da posição de equipe média do cenário nacional. Nos 2 anos seguintes, Müller continuou com seu faro de gol, na primeira delas, foi novamente o artilheiro com incríveis 38 gols, o que o fez receber sua primeira chuteira de ouro como maior goleador do continente na temporada, ganharia também a bola de ouro como melhor jogador europeu, mas o título nacional ficaria com o Borussia Mönchengladbach, com quem o Bayern passará a ter rivalidade momentânea, deixando o 1860 de lado. A Bundesliga voltaria a ser conquistada em 73, prolongando-se em um tricampeonato seguido, com todos eles celebrados conjuntamente com a artilharia de Müller no torneio. Os 2 últimos títulos foram comemorados juntamente também com 2 conquistas seguidas na Copa dos Campeões da UEFA, o mais importante torneio interclubes europeu, que clube alemão algum havia conquistado. Nas Copas Intercontinentais, o clube só disputaria na última a que tinha direito, nas anteriores, preferiu não jogar, dando seu lugar na primeira ao Atlético, que terminaria campeão, e, na segunda, não acertando datas com o campeão da Taça Libertadores da América, o Independiente, a mesma equipe que se recusara a enfrentar no ano anterior. Em 76, o clube aceitou jogar contra o Cruzeiro, que tinha 2 celebrados campeões mundiais em 70 no elenco, Jairzinho e Piazza. Müller marcou o seu na vitória por 2-0, ambos os tentos nos últimos 10 minutos do jogo, na primeira partida, em Munique. A taça ficou com o Bayern após a equipe segurar empate sem gols na partida de volta, no Mineirão. Após a terceira Copa dos Campeões, entretanto, o Bayern já começou a entrar em má fase, chegando a figurar na zona de rebaixamento. Müller ainda vinha fazendo bastante gols. Após recusar proposta do Barcelona, foi para o futebol dos Estados Unidos, onde muitas estrelas mundiais foram jogar à beira da aposentadoria, entre elas, Pelé, George Best, Teófilo Cubillas, Johan Cruyff, Johan Eskens, Carlos Alberto Torres, Gordon Banks, Bob Moore e seu amigo Beckenbauer.
Miller foi contratado pelo Fort Lauderdale Strikers, chegando a atuar ao lado de Best e Kobilas, e posteriormente Elias Figueroa, mas não conquistou títulos. Passou por uma fase difícil após deixar o futebol, em 82, aos 37 anos. Montou um bar na Flórida, onde já vinha morando por jogar no Fort Lauderdale, mas, afundado na bebida, costumava ele mesmo consumir o estoque. O alcoolismo o faria perder todo o dinheiro e a mulher. Em 91, com o fígado possuindo 2.400 unidades de medida em um teste gama-GT, quando um saudável possui entre 10 e 70, foi internado em uma clínica de reabilitação, com as despesas pagas por Franz Beckenbauer, agora um vitorioso técnico da Alemanha Ocidental. Miller retribuiu a ajuda do amigo, que o indicou para treinar as divisões de base do Bayern, onde está até hoje, e não bebe mais. Estreou pela Alemanha Ocidental em 66, no primeiro jogo do país após a perda da Copa do Mundo daquele ano, em partida contra a Turquia. Miller ficaria melhor, na Eurocopa 72, a Alemanha Ocidental, que participava pela primeira vez da fase final do torneio, marcou 4 vezes nela, 2 na semifinal, contra a seleção belga, e 2 nos 3-0 sobre a União Soviética, na decisão. Na Copa de 70, Miller e a Alemanha foram eliminados pela Itália nas semifinais. Na Copa de 74, a Alemanha Ocidental tinha bons índices para a Copa, era a anfitriã, havia sido 2 anos pela primeira vez antes campeã continental, foi a terceira colocada da Copa anterior e seu time base era repleto de jogadores do Bayern Munique. A Alemanha terminou campeã com um 2-1 sobre a favorita Holanda que vinha apresentando um futebol espetacular naquela Copa. E para finalizar esse breve resumo sobre a carreira de um dos melhores da história do futebol alemão, seguem algumas de suas conquistas individuais. Futebolista alemão do ano, 67 e 69. Ballon d'Or, 70. Chuteira de ouro da UEFA, 69, 70 e 71, 72. Equipe das estrelas da Copa do Mundo FIFA, 70. Equipe da Eurocopa, 72. Ordem de mérito da FIFA. FIFA 100. E foi isso, galera, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para ajudar nosso trabalho, ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos.